Então, assim, porque eu gritava muito à noite, eu via o demônio na minha cama, sentava. Eu tô falando de coisas que a porta trancada se abria e ele entrava, sentava na minha cama. Eu tinha relacionamentos com o demônio. Quantos anos você tinha, Paloma? 5, 6, 7. Porque eu também passei. Automaticamente, quando você vem de uma geração de abuso, isso vai estendendo porque é uma legalidade que tem na família. E infelizmente aconteceu comigo também. Que alegria! Sejam todos bem-vindos no Resgatando Valores comigo, Zilda Araújo. É sempre uma alegria imensa, um prazer vir aqui nessa mesa para derramar palavras e testemunhos. Testemunhos que edificam, palavras que curam, transformam, liberta. E a minha convidada é essa maravilhosa que já chegou e eu recebo ela com muito carinho, porque já é uma amiga antiga de longas datas, né? Eu posso dizer assim. Já gravamos juntas e hoje o Papai do Céu me dá essa honra de novamente ouvir o testemunho dela aqui agora no Resgatando Valores. A história dela é uma história que começa com muita tristeza. Muitas marcas no corpo, marca na alma. Só para você ficar com vontade de ficar até o final, para ouvir essa história de vida dessa amada, desde o ventre já houve uma rejeição, né, da parte do pai. Ela vai nos contar que Jesus alcançou ela. Ela teve uma infância bem conturbada, mas o Senhor Jesus tinha plano na vida dela. Ela libera o perdão para pessoas que tirou a infância, tirou assim o papel de ser criança. A vida dela é uma vida de sofrimento. O importante é que não terminou, porque Jesus chegou a tempo e resgatou ela, libertando, salvando ela, curando, para que hoje ela pudesse contar não só para mim, mas para milhares de pessoas o que o Eterno fez na vida dessa mulher, grande mulher de Deus, né? Que é a mãe da Paola e a mãe do Pablo. Um grande abraço a vocês. Ela vem aqui de pertinho de Guarulhos. Guarulhos está ficando assim com Boituva, bem pertinho, né? Uma grande mulher de Deus, rejeitada, abandonada, mas ela tinha uma promessa. Glória a Deus. Ela tinha uma promessa. E foram as promessas de Deus que ela ouviu ainda quando criança, que entrou dentro dela, que fez ela ter vontade de viver para hoje estar vivendo o cumprimento da promessa de Deus. Eu quero dizer à pastora Paloma Antunes Santos, querida, você é bem-vinda. Muito obrigada, amiga, pelo convite e estar aqui no Resgatando os Valores. Glória a Deus, linda você, Obrigado. meu Deus do céu, fazia tempo que a gente, né, não Se se encontrava e agora hoje nós tivemos a oportunidade de almoçarmos juntas e dividir um pouquinho aqui com todos vocês. Não fica aí só nos vendo, nos assistindo, pare um pouquinho, se inscreva no canal Resgatando Valores, comenta, compartilhe, diga para mais um, para mais dois, o que Cristo está fazendo aqui no nosso canal Resgatando Valores. Sabe o que ele está fazendo? Curando, salvando, batizando com o Espírito Santo, resgatando valores de vida. E essa maravilhosa veio contar para mim, para você, para nós, que Jesus resgatou ela. Pá, fica à vontade. Obrigado, Tá obrigado Conta para mesmo. mim, começa de onde você quiser aí, a sua história de vida. Estou aqui, né, para resgatando os valores, a qual um dia fui perdido os valores, minha identidade. E hoje estou aqui para falar que o Senhor ainda resgata Glória tudo, a Deus. resgata os valores, a identidade que muitas vezes a gente é roubada, né, na infância, adolescência, né, tiram o prazer de viver, mas o nosso Deus é aquele que quando marca o encontro, quando ele era necessário ele passar por Samaria, É para verdade. encontrar com aquela mulher que chegou ali naquele poço, sem esperança, sem fé,
sem, talvez naquela época, imagina a situação dela. E eu cheguei assim, um dia, a qual eu conheci esse Deus que transforma, que liberta e te resgata e fala assim, ó, você tem valor. Glória a Deus. Porque eu não sentia que eu tinha valor. É. Eu sentia que eu era sem valor nenhum. Mas o nosso Deus é poderoso, especialista em resgatar os nossos valores, resgatar a nossa essência, nosso Aleluia. caráter. Porque quando você se permite, como aquela mulher, ele falou para ela, vai lá, chama o teu marido. Vem. Eu não tenho marido, disseste bem. Quando nós permitimos falar, porque ele já sabia o problema dela, ele sabia quem ela era, Sim. mas era necessário ela confessar. E quando ela confessou, ele falou, Ela foi verdadeira. ela foi né? verdadeira. E quando Deus, ele vê isso, eu me vejo naquele quarto que eu estava 3 dias, sem tomar banho, sem esperança. E eu falei, Deus, se tu existe, entra na minha vida. Muda a minha história. Eu permiti. Eu tô assim. E ele vai lá e entra. Aí você recebe um convite. E você vai lá e vê as promessas. Que você tem valor, que alguém te ama incondicionalmente. Que morreu por mim, por você, para você que está aí do outro lado. E muitas vezes a gente acha que não somos sozinhos. Não, não somos. Glória a Deus. Há um pai que cuida de nós. Há um pai que zela. Ainda que a gente acha que é o fim, ele começa de novo. E quando ele me chamou até hoje, eu lutei muito para não se expor o meu testemunho, mas por ele. Porque você tinha um pouco de vergonha. Tinha vergonha, tinha receio. Medo também. É, de como as pessoas iam iam entender. reagir, medo de falar. E não, até quando você vive um momento com Deus tão intenso, de uma intimidade, que ele fala, se lança, Glória a Deus. se lança. O que é isso? Preciso salvar. Curadas, curada para curar. Nós somos curadas para Glória curar. a Deus. Então, a luz que antes era trevas, que andava na escuridão, hoje é luz. Resplandece, né? Glória a E Deus. a luz, ela vai acender outras luzes. Somos umas tochas Glória na a mão Deus. do Pai Mas, para acender outras tochas. glória a Deus. Paloma, contando um pouquinho da sua infância, assim, da sua família, né? Do lar, da família que você nasceu, para você chegar nos traumas que Jesus curou e que hoje você é uma mulher aí que ministra, que está aí nos altares, contando para centenas de mulheres, né? Resgatando os valores delas, que muitas acham que Jesus nunca vai perdoar o que aconteceu, as marcas que estão no corpo delas, que elas carregam, né, trancado dentro dela. Então Jesus, ele te libertou para com que a ajuda do Espírito Santo também você conseguisse libertar essas mulheres. Só que nem sempre foi assim, né? Não. Então, para você chegar hoje ser quem é a pastora Paloma, teve um passado. Aí alguém pode perguntar assim: "Mas passou, ficou lá no esquecimento. Passou, acabou". Não, passou, passou, é passado, é óbvio. Mas todo passado tem uma história. E a história não dá para anular, não é? Não Não dá. tem como você rasgar uma história. É uma história, aconteceu, de fato aconteceu, né? Só que hoje você lembra desse passado sem um pingo de ressentimento, sem assim raiva, sem ódio. Se existe um motivo de chorar, chora de alegria, né, Paloma? Sim. Por aquilo que Jesus fez na sua vida. E eu quero saber um pouquinho desse começo antes de Jesus te levantar para fazer aí o que ele tem feito na sua vida. Amém. Vou começar a falar assim, olhar para o passado e ver hoje é sobrenatural. Uma sobrevivente, né, amor? Eu me sinto hoje uma mulher que não tinha expectativa nenhuma de vida. Uhum. Eu achava que eu ia até morrer cedo, porque eu tentei os suicídios algumas vezes. E hoje você vê assim, o que Deus faz é incrível. Eu sou fruto, né, de um abuso, a qual o meu pai me rejeitou. Não teve o ato concluído, mas
a minha mãe do interior, né? E eu sou mineira, né? Venho lá de Minas. Então, pessoas mais simples no interior. E ela foi para a cidade. Uma jovem muito linda, né? E o medo do pai brigar, porque o meu avô, na época, era muito, muito rígido. Minha mãe pensou em me dar para outra pessoa, para uma vizinha. Só que aí a minha tia interviu, porque ela mandou uma carta para minha avó, porque naquela época não existia, né? Zap, Zap, né? não Era mais existia, carta. era cartas. Uhum. E quando teve ali no hospital, a minha mãe me teve, ela sofreu demais no parto. Ela teve um eclampsia, ela teve uma rejeição. Então, eu fui rejeitada pelo meu pai e, consequentemente, pela minha mãe também. Mas aí minha avó me pegou, levou junto com a minha mãe. Minha mãe ficou trancada no quarto 6 meses. E minha avó ficou Nossa. cuidando de mim. Então já vem uma rejeição dentro do ventre. E quem às vezes fala assim, tô grávida e rejeita, a criança sente tudo. Sente, Paloma? Sente. É. Sente porque no mundo espiritual, automaticamente, quando o pai rejeita, já é uma. Peraí, o pai rejeitou, vem uma autoridade maligna e vem e adota você como filha. Por isso que muitas crianças hoje você vê aí que são crianças perturbadas. E às vezes a gente não sabe o porquê, mas eu já vi crianças em seminários de criança, de cura interior, libertação, manifestar. Eu já fui orar em casas e ter manifestações como eu era. É mesmo? Eu manifestava de madrugada, com 5 anos, Como que 6. acontecia essas Eu gritava, eu manifestações? via o demônio, Você via eles? via, ele sentava. Porque já aconteceu o quê? Na minha infância foi roubada. A minha mãe me rejeitou. Depois ela veio para São Paulo, fiquei um tempo com a minha avó, em Minas, até os 6 anos, 7. E ali foi uma infância Conturbada. conturbada, porém minha avó e meu avô era tudo para mim. Eu amava, só que eu era uma criança. Só que mal eu sabia que lá na frente o que eu ia passar. Que eu vim para São Paulo. Depois, aquela criança sempre perturbada. Minha mãe, por ter esse processo, porque ela não é culpada de ter entrado em uma depressão e ficou nervosa. Ela também tinha uns Os traumas, traumas né, dela, dela. então era muito nervosa, me batia, então me trancava. Então, assim, porque eu gritava muito à noite. Eu via o demônio na minha cama, sentava. Eu tô falando de coisas que a porta abria, a porta trancada se abria e ele entrava, sentava na minha cama. Eu tinha relacionamentos com o demônio. Quantos anos você tinha, Paloma? 5, 6, 7. Porque eu também passei. Porque há uma. Quando automaticamente, quando você vem de uma geração de abuso, isso vai se. Vai estendendo, porque é uma legalidade que tem na família. E infelizmente aconteceu comigo também. Só que eu achei que tinha começado com 7. Mas não. O Senhor fez eu relembrar em um encontro com Deus, que começou com 1 aninho e meio, 2, os toques. Um bebê. Então, os toques eram um bebê. Ah, meu Deus. Na fazenda, não, nos meus avós era excelentes, não tenho nem o que falar aqui, homens, mas infelizmente família, né? E assim, às vezes a gente olha assim, as crianças, não é os de fora, não é os de longe. É os de perto. Acontece mais é o de perto. E isso a gente confia nossos filhos, né? Confia. E ali eu não entendia nada. Então, com 5 anos, 6 anos, 7 anos, a minha brincadeira era o quê? De tocar em crianças. Porque você reproduzia. Reproduzia aquilo que Fizeram as brincadeiras com você. era isso. Essa, e automaticamente é uma legalidade de perversidade que entra em você, que você não tem noção, porque você só é uma criança. E quando eu fui falar com 7 anos, porque eu estava dormindo e com 7
da minha mãe ser muito nervosa, deixa na casa de um, na casa de outro. Ela também precisa trabalhar e tudo. Fui para casa, né, de uma família. E ali eu acordava às 7 anos com a pessoa me tocando, um tio. Meu Deus. E eu não sabia o que estava acontecendo, eu era uma criança. E ela, fica quieta. Ninguém vai acreditar em você fazer alguma coisa, ninguém vai acreditar em você. E aí ali eu fui tentar falar a primeira vez. Sabe o que aconteceu comigo quando eu fui falar? O que aconteceu? O tio tocou em mim. Mentira. Não acreditaram. Não, é que eu ainda levei um tapa. Que eu era mentirosa. Porque eu já era uma criança já perturbada. Então, assim, minha mãe é muito linda, sabe? Até hoje, assim, eu amo a vida dela. E eu sou morena, meu pai era um negão, sabe? E, então, assim, já era rejeitada pelos meus... Olha, imagina só, a situação pelo pai, depois pela mãe, mas depois a minha mãe, claro que ela me ama, cuidou de mim, só que era o jeito dela, porque ela também tinha os traumas dela, do que ela passou, e ela via muito, eu não culpo ela via o meu pai em mim. Então, seu sangue é ruim, vocês têm o sangue daquele seu pai que não presta. Então, eu cresci ouvindo isso, maldições na minha vida. Você não vai dar em nada. Você não é nada. Aí os seus primos, tá vendo? A gente é tudo branco, você é morena, você é neguinha, seu cabelo é duro, sua mãe, eu chorava porque eu achava que era adotada, porque minha mãe é uma loira linda, dos olhos azul, e eu ficava assim, meu Deus. Então eu cresci entre rejeição, abuso. E assim, automaticamente, se o pai e a mãe não aceitam, o diabo vai lá e abraça, porque o salário do pecado é a morte. E vem muitas coisas. Um abismo leva a outro abismo. Isso. E ali, com uns 11 anos de idade, então eu falei, já não tentei falar, não adiantou, me calei. Nesse meu calar, eu fui abusada dos 7 até os 14. E esses abusos eram abusos completos? Completos. Com 7 anos? Concluído foi com uns 12 para 13. Mas sim. Criança. E era assim, cala a boca, ninguém vai te ouvir. Então você acostuma o quê? Tem um doce aqui, você fica quieta, você acaba se trocando. Aí você cresce achando que você é um nada. Você... então me dá um doce, senão eu vou contar. Dava o doce. Era uma criança. Não tinha noção do que era isso. E ali você cresce naquele momento, assim, aí você começa... Aí você tenta se aproximar da mãe, sua mãe te espanca. Se eu acordava, minha mãe me espancava. Então, dos 10 aos 12, eu sofri demais. E foi onde eu tive muitas visitações demoníacas. E nessas visitações, Satanás falava assim, se mata. Ele falava para você? Com 11 anos de idade, eu tentei o suicídio 3 vezes. Meu Deus do céu. Eu não sabia a noção. Eu tomava, porque como minha mãe tomava remédios depressivos, e eu ia lá e tomei, fiquei 3 dias dormindo sem parar, achando que aquilo ia se matar, ia morrer. Então eu fiz muitas coisas, porque eu não tinha prazer de viver. Eu sofria, então na minha mente lutava. Então eu comecei o quê? A chamar atenção. Chamar atenção o quê? Em sair, e aonde o mundo vai e te abraça. Uma dessas que minha mãe me espancou, eu fugi com a vizinha, saí de casa, porque eu não estava aguentando mais os abusos também. Já estava uma mocinha, porque quando ele me viu que estava com corpinho e tudo, e... você tá querendo namorar? Porque, sabe, uma menina quer namorar com 12, 15 anos. Aí concluiu o ato. De pirraça agora. Isso. E Meu aí Deus do céu. foi um momento muito difícil. E até conhecer Jesus, eu ainda não conhecia, porque eu conheci em 2000 que eu falo que verdadeiramente eu conheci foi em 2007, onde eu tive um encontro com ele.
Mas, devido a ter uma família muito perturbada, aos 10 para 11 anos, a minha mãe começa a ir para a igreja. Devido que o meu tio se manifestava e bebia muito, e ele foi liberto, foram buscar por ele. E ali, nisso, a minha família começou a ir para a igreja e tudo. Então, eu comecei a ir para a igreja, tentei. E quando eu entrei a primeira vez, eu via... eu não vou falar a igreja qual que é, Sim, mas sim. faz entrevista com os demônios. Minha mãe manifestava e falava assim, eu vou matar aquela menina, eu odeio aquela menina. Então, eu não tinha noção... Que era você a menina. Não, eu sabia que era... Só que eu não tinha noção que o inimigo me odiava tanto. Certo. Porque atrás ela aqui, a filha dela que aí me colocava lá no altar, do lado da minha mãe manifestada. Eu odeio ela, eu quero matar. Porque isso acontecia na minha casa. Minha mãe sempre queria me matar, mas não era ela, Não era ela. era o inimigo. Meu Deus. Comecei até a tentar ir para a igreja e quando eu ganhei a Bíblia, lá no posto estava lá, Isaías 43. Que eu falei, meu Deus. Glória a Deus. Foi um bispo bem conhecido, eu tinha 10 anos, ele me deu aquela Bíblia, sem entender nada. E aquele dia a Bíblia estava escrita assim: eu te escolhi, te dei homens por ti, te resgatei. Se passares pelas águas, estarei contigo. Eu não entendia. Ali eu tenho certeza que entregou o meu chamado, só que eu não entendia. Comecei a caminhar aí, gostando, só que eu vivia aqueles abusos. Só que eu pedia para Deus assim, Senhor, que isso pare. Quando concluiu, eu não consegui me firmar na igreja. Porque eu me senti revoltada, me revoltei com Deus. Poxa, só que desde pequeno o Senhor, quando fala que quando Ele escolhe, Ele escolhe. Obrigada. Quando Ele escolhe. Porque desde pequena, o Senhor sempre falava que quando a minha mãe manifestava em casa, eu mesma expulsava o demônio quando eu comecei a ir para a igreja. Quando eu via, então eu falei assim, o chamado já queimava. Mas quando concluiu de 13 para 14, o abuso completo, eu fugi, casei com essa moça que eu fugi, que ela morava inquilina da casa da minha mãe. Eu fugi para casa dela. Chegando lá, passou uns 2 meses, eu comecei a namorar com o irmão dela. E como se tivesse apagado ou esquecido o meu passado tudo. Sabe um bloqueio de mente que acontece? E como se eu tivesse... Bloqueou tudo aquilo que eu vivi. Então, eu nunca falei para ninguém. Eu me guardei. E ali eu vivi tentei ser feliz, sozinha, porque sem Jesus não dá. Mas eu tive um casamento perturbado, porque nova. Imagina uma moça de 15 anos casar, sem uma estrutura familiar, sem ter alguém para te aconselhar. Tive 2 filhos maravilhosos, que são tudo. Fiquei um casamento 10 anos. E vou falar que a melhor coisa foi os meus filhos, Glória que é a o Deus. presente de Deus. Que o Senhor, até isso, o Senhor fala, você não errou nas suas 2 gestações, são meu, e cuide bem, que são do meu altar, que Glória a são Deus. os meus filhos. Então, assim, quando eu me vi naquela situação de separação, já tinha sido traída, aí vem a rejeição de novo. Traição, já tinha perdoado 3 vezes. Quando veio essa rejeição, automaticamente eu me afundei, tentei o suicídio de novo. Meu Deus, agora é com os 2 filhos. Entrei num barzinho, dentro do shopping, falei, vou beber todos e vou me jogar debaixo daquela ponte. Vou subir no viaduto e vou me jogar naquela ponte de um shopping, lá em Guarulhos. Ali eu vi que Deus é aquele que conhece as nossas intenções. E Deus enviou um anjo do outro lado de São Paulo, sentou na mesa do lado e começou a olhar para mim e ele falou, moça, você não vai fazer o que você está pensando em fazer. Posso sentar com você? Eu falei, não, já tinha bebido, porque eu estava criando coragem para poder me jogar. E ele falou assim para mim, você não vai fazer o que você está pensando em fazer.
Onde você mora? Eu vou te... Como assim? Eu comecei a discutir com ele. Eu sou cristão e eu vou te deixar em casa. E Jesus Impediu. enviou um anjo naquele momento. Impediu de você fazer outras coisas que não podia, que queria se Sim. matar. E ali eu não consegui, fui entrando numa depressão, eu comecei a beber, a fumar todos os dias, a sair, porque eu queria mostrar para todo mundo que eu estava bem. Só que no fundo, eu não estava bem. Sabe aquela aparência, falsa aparência, falsa alegria? Você busca tudo, você busca tantos, porque eu ia para shows, tinha uma condições financeiras boas para aquela época, e eu ia para show, eu tentava me preencher, e nada me preenchia. Aí eu cheguei num momento de 3 dias, deitada em cima de uma cama, com depressão, aonde uma vizinha me convidou, que eu falo que a Miriam é uma irmã da minha vida. Ela me fez um convite. Vamos na igreja. E eu tinha orado para Deus um dia antes. Falei, Deus, me tira daqui, porque para me dormir, eu tinha que beber uísque. Porque eu via demônio. Eu sempre tive visão aberta. E eu vi os demônios. Eles vinham todas as Vinha, noites? sua maldita. Eles falavam assim Você não com vale você? nada, se mata. Eu te odeio. E quando me sufocava, Te sufocavam? me sufocava. Então eu tive muitas visitações, desde pequena. Então as vizinhas acordavam. O que aconteceu? Eu não lembrava de nada, mas eu gritava. Como quando era criança, eu gritava a noite toda. Eu acordava rouca. E eu não sabia o porquê depois. Porque era tão forte Uhum. o que eu vivia. Depois foi mais constante, onde ele começou a se materializar mesmo. Tá, mas essas visitações, elas foram permanentes até depois que você casa, tem os seus filhos, ou só na sua infância? Não, depois que eu caso, tinha visitações. Só Eles que não era vinham tanto como constante. quando era criança, Aham. devido de tudo que eu vivi. Foi, não tinha mais aquele, mas era agora uma situação de ódio. Hum. Antes não, ele se materializava como Alguém que ia te consolar. consolar, falava comigo. Uhum. E eu tinha uma coisas que as minhas amigas, a gente ficava brincando e ele se manifestava em pessoas, nas minhas amigas. E falava, a gente fazia pergunta, respondia e falava muita coisa. Então, assim, eu sempre mexia com essas coisas. Meu E tinha Deus. essa minha vizinha, ela era espírita. Hum. Então, na casa dela à tarde, a gente recebia lá. E os mesmos que estavam lá, era o que estava à noite na minha casa. Você reconhecia eles? Era, eu reconhecia. Meu Deus. Reconhecia, é muito forte. E falo pra vocês. Às vezes eu achava que eu era louca. Porque você vai falar isso pra uma pessoa que não entende o mundo espiritual, Não vai não vai acreditar acreditar. nunca. Só que quando eu tive esse encontro, que foi uma das coisas, como eu falei, comecei aqui a falar que era necessário Jesus passar por Samaria. Naquele dia, eu nunca tinha entrado em uma igreja pentecostal, não acreditava em revelação. Eu não acreditava, achava que isso tudo não era de Deus. Uhum. Eu cresci uma criança muito revoltada, Uhum. muita sem ter um caráter de família, os valores. Então era tudo perturbada. Eu era perturbada. Não Eu tinha cheguei na igreja, base, não tinha base né? Não nenhuma. tinha base Eu familiar. entrei na igreja depressiva, com síndrome do pânico, depressão, sem esperança. Hum. E quando aquele convite veio, no meu pior momento, que eu falei, agora eu não tenho mais jeito. Alcoólatra, bebia todos os dias. Você bebia? Todos os dias. Meu Deus. E Isso era naquele para dia, amenizar a sua dor, a sua raiva, seu ódio, que vira e mexe, estava ali dentro, né? sim, porque você não tem uma estrutura, você se sente só e E o você. esposo, quando você casa, você conseguiu falar alguma coisa para ele ou você deixou Não, tudo quietinho? deixei tudo quieto. Aham. Nunca falei, só depois que eu me converti, Uhum. tudo que eu vim falar a primeira vez. Certo. Aí quando você recebe esse convite da Miriam, você vai para a igreja, você encontra o que dentro dessa igreja? Aí chegando lá, É. eu ainda estava com, assim, pensando como eu estava com transtorno de
síndrome do pânico, eu achava que ia explodir, que a igreja queria sair a todo tempo. Mas era próprio o inimigo que não queria que eu ficasse dentro da igreja. Quando eu entrei, o pastor começou a ministrar. O eu sou me enviou aqui hoje. E qual era a palavra que ele começou a falar? Isaías 43. Aquela que você abriu lá atrás. Com 14 anos, porque de 14, agora eu volto para a igreja com 23 anos. E ali, quando ele falou, eu sou, me enviou. E ele começou a descer do altar e veio até a mim. Ai, eu vou chorar. Tem problema. Porque Só eu falo nos que é. conta. Porque ele falou, eu sou, me enviou aqui. E hoje o eu sou te liberta da depressão, da síndrome do pânico e da pressão alta. A partir de hoje, você nunca mais põe os pés no mundo. Meu Porque Deus. o eu sou te escolheu. Aí eu comecei assim, ficar toda constrangida, porque eu nunca tinha ouvido alguém se revelar, eu não acreditava, eu nunca tinha entrado numa igreja pentecostal, eu não sabia como que era. E ele falou, para saber que eu sou Deus, sabe aquele livramento naquela moto? Foi eu que te dei. No ventre da tua mãe foi eu que te trouxe. O Senhor começou a falar comigo em detalhes. Glória a Debaixo Deus. daquele viaduto, foi eu que tirei a mão, coloquei a mão naquele volante, para você não ir de frente com aquela carreta. E tudo isso foi coisas que aconteceu no meio da minha... Eu dirigia, eu dormia no volante. O Deus me guardou tanto. Por isso que fala que escolhido, o Senhor lhe guarda. É verdade. Quando Deus tem uma obra na vida de alguém, você que está aí do outro lado, falo para vocês, não adianta você tentar fugir, sumir, tentar se achar que não é escolhido, porque o Senhor, ele vai lá no Egito, ele vai lá no deserto, ele vai aonde? Nas profundezas do mar, aonde você tentar se esconder, não tem como você se esconder dele. Se for para o alto, a mão dele está lá. Como Davi fala. Se for para as profundezas, a mão dele também está lá. Sempre, Glória todo a tempo. Deus. Né? Não tem como a gente fugir. E ali ele começou a falar comigo em detalhes. Ali foi a minha... Por isso que eu falo que a verdadeira encontro... Quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, não tem como você mais ser o mesmo. Porque a partir daquele momento, ele falou, foi tão forte comigo, eu sou. E o Senhor te chamou para pregar a palavra. Te chamou para isso, você é profeta. E começou a falar, eu não entendia nada daquilo. Mas estou falando em 2007. Nós estamos em 2024. Já faz bastante tempo. Então, assim, olha só, de lá para cá, o que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. Saí dali, cheguei em casa. Peguei todos os remédios. No frigobar eu tinha bebidas. Tudo. Eu estava numa vida tão perturbada, com um casamento marcado, com uma pessoa que era espírita. Tinha nada. E o Senhor falou, larga tudo e me segue. Eu só ouvi essa voz dentro da igreja. Larga tudo e me segue. Eu cheguei em casa, eu fiz uma sacola. Joguei tudo fora. Bebida. Cheguei assim, ó... Não vamos mais ficar junto. É assim, aceitei Jesus, voltei para Jesus e eu quero uma vida nova. E você tá louca? Eu tinha tudo, mas não tinha o principal. Por isso que eu falo, o dinheiro, você pode ter dinheiro, você pode ter a melhor casa, melhor carro. Se você não tiver o Pai, você não tem nada. Nada. É vazio, né? Vazio. Porque eu busquei em tantos lugares a felicidade. Mas eu só encontrei nele a felicidade. Glória a Deus. Então, assim, eu olhava assim, quantas vezes eu tinha tudo e queria, assim, eu olhava para a sacada assim, da minha casa, olhava assim para o céu, falei, meu Deus, eu tenho tudo. Por que eu não sou feliz? Era um estado de luto a vida inteira. Parece que era isso que eu vivia. E eu sei que tem muitas pessoas que vivem isso, o que eu vivi. Procurando a felicidade, procurando a paz. Procurando a paz e você não encontra. E quando você entende, eu não sabia. Eu achava que o Deus era um Deus ruim, mas porque dificilmente uma pessoa que não tem um pai, uma paternidade, nunca vai
conseguir entender, a não ser nele, que você tem um pai. Uhum. Quem tá lá fora não entende isso. A gente não é órfãos. Glória a Deus. Nós temos um pai. Talvez a sua mãe te rejeitou, teu pai, teu marido, teus amigos, as pessoas. Mas o pai não rejeita. Você vê aquela passagem linda do, do filho pródigo? É. Vai lá. Ele tinha 2 filhos, ele quis pegar os bens, foi lá e desfrutou, e fez o que fez. Ele teve que comer as bolotas, né? De porcos. Peraí, eu tenho um pai, eu quero ser pelo menos servo. Mas o Senhor não chamou a gente para ser servo. Porque quando o pai vê o filho voltando, ele fala pro irmão, pega lá, a melhor roupa, um anel, mata um novilho, que hoje tem festa, aquele meu filho que estava Glória morto. a Deus. Vamos reviveu. comemorar, né? Vamos comemorar. E é isso. Nós temos um pai que cuida e zela. Só que de lá, 2007 para cá, eu tive que romper muitas coisas. Porque eu aceitei, Jesus me libertou, foi instantâneo. Em 3 meses, eu estava lendo a Bíblia. Em 3 meses eu li a Bíblia. Comecei a fazer jejum, passar. Porque o primeiro amor, você está cheia, está buscando. Cheia de vontade, né? De você vai. conhecer. E você vai, você vive um sobrenatural. Deus começou a me levantar assim, peraí. Só que eu como cristã, eu oscilava muito no mundo espiritual. Por quê? Tava lá adorando ao Senhor, daqui a pouco vinha aquela coisa, tristeza, e falava assim, ai, pai, eu não mereço, e vinha as coisas do passado. Aí o Senhor queria o quê? Ele queria trabalhar o quê? Curar minhas feridas. Porque assim, se você tem uma ferida e tá fechada, você quer deixar tampado, porque se mexer vai doer. Sim, sim. Só que ele queria mexer. E mexer dói. Você vai ter que voltar lá atrás e colocar sua casa em ordem. E já tinham passado-se muito tempo, Sim. né? 4 anos depois. Eu já, líder de jovens, a igreja, sabe, pequenininha, aquele primeiro amor e Deus te usando, aquela coisa. E antes de eu me converter, eu tinha recebido uma notícia. Eu tinha recebido tava meia numa balada, o meu abusador me ligou, que tinha se convertido, e tava na igreja, tudo, e pedindo perdão pra mim de todo mal. O que você tá falando? Não tô entendendo nada. Não queria saber, porque eu me excluía, não queria saber do meu passado. Só que aí, quando eu me converti, eu tive que trabalhar isso também. Aí a pessoa estava com câncer. E no fundo, do fundo, eu como cristã, já missionária, falava assim, ele tá assim porque na infância ele fazia aquilo. Bem feito. No fundo, no fundo. Peraí, eu servindo a Deus, adorando a Deus, ministrando, cuidando de E jovens. desejando mal ainda para outra E pessoa. desejando assim, no fundo do fundo. Aí depois, ai, Senhor, me perdoa. Por quê? Eu nunca tinha falado pra ninguém. Até que, em 2013, olha, 2007 para 2012 para 2013, recebo um convite de ir no encontro com Deus. Nesse encontro com Deus, eu achando que estava já liberta, tudo. Mas o Senhor precisava, e de repente, naquele encontro com Deus, tinha uma ministração lá sobre abuso. Foi mexer aonde? Naquilo que eu nunca ferida. falei. Por isso que eu falo, falar é libertador. Glória a Deus, é verdade. Tudo que eu e você não falamos para Deus, nós precisamos confessar. Por isso que eu falo, confessar os seus pecados. Precisamos falar. Porque a gente tem vergonha de querer, deixa lá esquecido. Não, mas Deus, Ele quer nos curar. Ele quer nos tratar nessa área. Em todas as áreas. Quando ela começou a ministrar, eu estava jogada no chão, chorando. E o Senhor, como se eu tivesse sido transportada. E o Senhor foi na cena da minha rejeição, no ventre da minha mãe, dos meus 7 anos. O Senhor começou a me mostrar todas as minhas cenas. Do que eu vivia, onde eu estava paralisada. Ou melhor, aprisionada. Meu Deus. Quando eu voltei em si, eu levantei, eu saí correndo naquele sítio.
Eu corri tanto e a pastora correndo atrás de mim. Eu era uma criança, eu queria... Aí eu coloquei pra fora, ela me agarrou, me abraçou. Eu só gritava e chorava. Eu era uma criança, aconteceu isso, isso, isso. Eu falei a primeira vez. Já era mãe, já tinha sido... ido pra igreja, já tinha sido batizado, já tinha... Mas eu precisava ainda ser curada. Quando eu falei, pastora, é como se tivesse saído toneladas de quilos sobre as minhas costas. Eu acredito. Porque é isso que acontece quando a gente confessa os nossos pecados. E ali naquele momento, o Senhor tomou ainda naqueles 3 dias que eu vivi, o Senhor falou assim, vou te usar nessa área. E o medo de falar. Para se expor. Como que eu vou Julgamentos, falar? né? Como que eu vou... E agora eu tinha outra missão. É. Qual que era a missão? Perdoar o abusador. Porque eu Foi confessei. difícil, Paloma, Foi. perdoar ele? Eu falo que foram 3 anos. 3 anos. Por isso que eu falo, o perdão não é fácil. Mas nós precisamos orar todos os dias. Ah, eu perdoo porque eu sou boazinha. Não, a gente perdoa porque ele nos perdoou. É E nós verdade. precisamos aprender, porque ele falou bem claro. Eu estava no monte orando, o Senhor falou comigo, não foi nenhum profeta. Eu ouvi a própria voz dele falando comigo. O que adianta você orar, subir monte, e se você não perdoar o seu abusador, nem no céu você pisa. Meu Deus. Senhor, como assim? Porque o mesmo Deus que te curou e te perdoou é o mesmo Deus que quer curar ele e perdoar ele. Porque é uma alma também, né? Uau, aquilo eu chorei demais. Eu fiquei com vergonha e eu fui porque ele estava com câncer 3 anos e eu não conseguia. Você que foi atrás dele? Eu não conseguia ir no hospital porque para minha família eu era a mulher de Deus, missionária, pastora, ministra e assim, e eu sempre fugia de ir no hospital, de visitar, de ir, estar no meio da minha família. Para não quê? Para não ter que estar nessa cena de ver. Aí, no outro dia eu liguei, tô indo lá no hospital. Oh, que bênção, que não sei o quê. Porque para eles, nossa, ela vai orar e ele vai ser curado. Que pela misericórdia de Deus, o Senhor nos cura, nos liberta e ainda nos usa para curar. É verdade. Mas é Ele que faz, porque a glória é dele. E aí, quando eu chego naquele hospital, e a enfermeira começa a ir me levar, nossa, você tinha uma benção. Aqui começou a falar uma pessoa, eu falei, não é a mesma pessoa que eu conheço. Assim, de você ouvir. E aí foi indo. Quando eu entrei, sabe o que eu vi? Eu vi a glória de Deus no rosto dele. Quando eu entrei, licença. Entra, minha filha. E eu não sabia o que falar, mas o Jesus, eu olhava e eu senti compaixão. Eu senti um remorso de não ter ido antes, 3 anos. Como que a gente prega o amor, cuida de vidas e não consegue ir no hospital. Jesus mandando você ir no hospital 3 anos para você perdoar o seu abusador. Talvez do outro lado você fala, você sofreu, eu sofri, eu fui roubada na minha infância. Vocês não têm noção. Mas o mesmo Jesus que curou ele quer curar também aquela Glória outra a pessoa. Deus. Nossos pecados, Jesus perdoa. Tem consequências. E nós vamos pagar. Só que, naquele momento, eu olhei para ele e eu vi a glória de Deus. E quando eu tentei falar, ele falou, filha, eu quero te pedir perdão por todo o mal que eu te fiz. Eu tô falando com você, parece que eu tô vendo assim, sabe? Porque eu não conhecia esse Deus que eu conheço. Eu era uma alcoólatra. Eu não conhecia esse Deus que hoje eu conheço. E eu estou esperando você. Para você me liberar e me liberar o seu perdão. Ele disse. E eu te perdoo. Naquele momento eu vi a compaixão e o amor de Jesus. Ele pegou minhas mãos e orou, Deus, todo o mal que eu fiz ela,
para ela. Ele orou. Ele orou. Todo o mal que eu fiz para ela, me perdoa. Eu roubei a infância, eu não conhecia esse Deus. E naquele momento, eu liberei o perdão. Eu desci, peguei a Dutra. Meu telefone tocou, eu tive que voltar no hospital. Porque antes, quando eu era do mundo, eu falava assim, no dia que morrer, eu vou soltar fogos. Via sendo bem feito, porque não tá assim, porque fez aquilo comigo, nos fundos do consciente. No fundo, lá no fundo. Cristã, pregando, achava isso. Só que eu fui a pessoa que tive que ajudar a fazer tudo e cuidar da família. Sabe o que é isso? É o amor de Deus. Porque não adianta a gente ganhar o mundo inteiro se você não perdoar o teu inimigo. Porque é fácil perdoar quem nos quer bem. Mas Jesus não fala desse perdão. Ele fala do perdão que é muito maior. É perdoar as pessoas que nos faz mal. E eu acredito que foi nesse momento em que ele pede perdão também, que foi horas, né, pelo que você está contando. Você sai do hospital, pega a Dutra, não deu horas ali. Não deu Você nem tem que, meia hora. você tem que voltar. Nem 20 minutos. Eu quero acreditar que foi o próprio Deus, né, para a salvação dele também. Sim. Porque mesmo que ele já era cristão no decorrer dos anos, ele reconheceu o erro que ele fez. Ele precisava de pedir esse perdão. Meu Sim. Deus, que testemunho, né? Dá um sobe, um desce aqui, Jesus amado. Meu Eu falo que o Deus. perdão é libertador. É libertador. E a gente não perdoa porque a gente. Ai, eu vou perdoar porque. A gente perdoa para a gente ficar bem com a gente mesmo, mesmo que o Sim. outro não aceita o perdão, né? Que não é o caso. Ele que te pede perdão e você foi também para receber o perdão dele e pediu perdão. Sim. Quer dizer, quitado, zerado o Zerado. problema. E o que acontece nesse momento? Porque assim, se você não perdoa, o céu fica fechado para você. As bênçãos ficam As bênçãos ficam retidas. retidas. E a falta de perdão compromete salvação. Sim. Tem pessoas que não acreditam nisso, mas a falta de perdão compromete a salvação. Sim. E a gente tem que perdoar todos os dias. Isso aqui, eu sempre falo para pessoas, fez isso, você tem que olhar assim, ó. Não é nada, perdoa. Você é muito boazinha. É melhor a gente ser boazinha, perdoar. Não somos perfeitos, não. Vamos se irar, vamos. Mas precisamos reconhecer que erramos, reconhecer que necessitamos de pedir perdão e também necessitamos perdoar as pessoas. E não é simples, né, Paloma? Não. Porque é um abuso. E não é de uma pessoa distante, é uma pessoa perto. De perto, né? Que tirou toda a sua alegria, a sua infância. Então, eu quero crer que você também sofreu muitos anos para chegar Sim. nesse dia aí e liberar o perdão para ele. E nesses anos, você tendo essa dor, alimentando, porque você começa a alimentar a dor, né? Mesmo escondidinha, mas você sabe que ela tá ali. Você não quer mexer, mas você sabe que ela tá ali. Suas bênçãos eram retidas. Sim. É como se fala assim, não só ele, né? Eu tive que perdoar minha mãe também. Porque no fundo, eu nunca. A gente fala assim, eu tentei falar, a gente. Tinha um bloqueio. Porque você cresce, sua mãe te rejeitando. Imagina. Cresce e você tem que olhar, porque eu olhava com o olho que era. Não, hoje eu olho com o olhar para ela, coitada. Não foi ela. Ela não. Tua mãe é viva. Isso. Então, nisso criou uma ira dentro de mim. Então, sempre me irei. Sempre fui aquela pessoa que não queria estar muito perto de ter um relacionamento com ela. Por quê? Por causa do passado. Porque não foi só o abuso, mas também a rejeição dela, falta de proteção, as palavras, né? proteção. E aí o Senhor, quando encontra com nós, ele restaura tudo por completo. Aí o Senhor vai lá. Eu sempre chorava nos cultos, pensando assim, nossa, falo tanto do amor, queria saber como tá o meu pai, quem é meu pai, minha família. E o Senhor é aquele que resgata os valores. Aí o Senhor faz a minha irmã me reencontrar. Meu Deus. Eu reencontro o meu pai. E aí o Senhor me leva lá em Minas,
no hospital para olhar para a cara do meu pai, conhecer e falar para ele assim: pai, eu quero te pedir perdão, porque quantas vezes eu queria ter um pai e eu não tive e eu te amaldiçoei. Porque aí eu fui falar para ele. Ele ficou assim sem entender. Ele falou assim: quantas vezes eu precisei ter. Queria ter um abraço, te protegido e eu não tive. A senhora, ô minha filha, que isso aqui. E hoje, sabe o que o Senhor fez? Hoje eu tenho um pai que todo dia a gente se fala. Todo dia. Hoje eu tenho. O Senhor restaura os valores. Glória a Deus. Ele restaura os sonhos. Porque eu tinha. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu mesmo olhava para mim e falava assim: meu Deus, você não vale nada. Você não tem valor. Por que isso? Porque o diabo, ele quer destruir o quê? Projeto de Deus. Quem é o projeto de Deus? Somos nós. Você que está aí do outro lado. O projeto de Deus é a família. Aí Deus restaura a sua identidade. Porque eu não tinha uma identidade. Você é quem? Ah, sou a Paloma. Ah, sei o quê. E daqui a pouco vem o diabo. Ah, você é uma coitada. Porque a gente se sente tão pequenininho. A gente se acha que Desvalorizada, né? nós sofremos tanto, mas esquecemos que Jesus sofreu muito mais. Então, o que eu passei não é nada perto do que Jesus passou naquela cruz. E eu precisei passar pela cruz, naquele encontro com Deus, para entender, porque eu achava assim, quando eu falava: ah, você não sabe minha história. Minha história, não, sua história não, eu achei que a minha história era pior. Mas quando você vai ver aquele homem que foi lá, nosso irmão, consolador, conselheiro, aquele que tá lá todo dia: o pai, perdoa, cuida. Morreu por mim, por você, por amor. Você não tem noção o que é o amor de Jesus. Eu falo que ele é tudo. Às vezes eu sou muito intensa com ele. Às vezes as pessoas falam: meu Deus, você não para. Mas só quem está aprisionada nas profundezas entende que quando você encontra, igual aquela mulher samaritana, você larga tudo para servir. E ele cuida. Hoje eu me sinto, sabe o quê? Amada do Pai. Glória a Deus. Eu não Glória a sentia que Deus. ninguém me amava. Hoje eu sinto a filha mimada. Que eu falo: ah, pai, eu quero isso, ele me dá. Hoje eu me sinto Hefzibá. Meu prazer está nela. Glória a Deus. Meu prazer está nela. Hoje eu olho no espelho, para quem olhava no espelho e não tinha uma identidade. Olhava no espelho e olhava para mim e falei: quem é você? Eu não sabia me reconhecer. E eu ainda continuo, tenho que melhorar todos os dias, nós temos. Todos nós. Mas hoje eu olhar no espelho e saber assim: eu sou a filha amada do Pai. Eu sou escolhida, ainda que minha mãe me abandonou, ainda que teu pai te abandonou. Glória a Deus. Eu, todavia, não te esquecerei, não te abandonarei. Ele cuida, ele tem o nosso nome. E só quando você é curado, entender isso que é o Pai. Porque muita gente, quem passa por abuso, muitas vezes quer buscar em casar cedo, busque coisas em prazeres. E quando você se encontra nesse lugar, nele, você se lança no colo do Pai. Glória a Deus. E quando nos lançamos, nós temos que confiar nele, né? É verdade. E hoje, aquela que era improvável está aqui diante de vocês e falar que ele ainda resgata identidade, valores, a esperança. Porque eu não tinha sonhos, eu não tinha esperança. E hoje eu estou aqui até de verde, porque o Senhor falou: vai de verde para você falar
que ainda há Glória a esperança, Deus. ainda há restauração, ainda há tempo de recomeçar, e Deus ele faz tudo novo, de novo, quantas vezes eu e você precisar, ele vai começar. Glória a Deus. Ai, meu Deus, eu não consigo. Não tem problema, não. Ai, Jesus. Sabe, se a gente Não sei nem, chora. não sei nem se o que eu tô falando. Ai, mas amém, Espírito Santo, tu és Glória a bem-vindo, porque Deus. o Senhor falou, vai de verde, você vai falar de esperança. O Senhor tinha falado pra mim. Porque muitas pessoas hoje não têm mais esperança. Muitas Se pessoas... entregou, né? Se entregou na dor, se entregou nas lutas do dia a dia. Pessoas que já viveram muitos anos e acham que não tem mais solução, que falam, já passou muitos anos e eu nasci para isso, vou morrer com isso. E hoje nós estamos aqui indo na contramão com o nosso coração cheio de esperança. Se Jesus fez na vida da pastora Paloma, ele pode fazer na vida de qualquer um, né? Sim, Basta estar disponível em obedecer, porque não é fácil, né? Ouvir o perdão é bom, mas você liberar o perdão não é fácil. não. E para pensar comigo. O que uma criança de 7, 10 anos, hoje não mais, porque uma criança de 7, 10 anos, elas já são mais assim instruídas do que as crianças de 7, 10 anos há 20 anos atrás. Né? Verdade. As crianças de antigamente eram mais inocentes do que as nossas crianças hoje. E o que uma criança de 7 anos tem para se defender? Sendo abusada ali, alguém, né, violentando, forçando a guardar esse segredo, essa mentira, te judiando. Os anos se passam, ainda essa criança vai ter que ir lá para pedir perdão. Quando você olha para a lógica humana, parece que é assim, egoísmo, né? Não tem lógica, eu não fiz nada, eu que sou a vítima, quem foi machucada fui eu não vou pedir perdão. Eu vejo pessoas, Paloma, assim, sendo bem firme nessa decisão. Eu não fiz nada, por isso eu não vou pedir perdão. E essa pessoa está passando, os dias estão passando e ela continua ali, entendeu? Num círculo. A vida não progride, não sai daquele caminho. Verdade. E por que isso acontece? Por falta de pedir perdão. Porque perdão é libertador. Eu não perdoo porque eu sou boa, eu perdoo porque eu quero receber paz no meu coração. Sim. Não é? Isso. Independentemente se a pessoa não quis perdoar, problema é da pessoa. Eu perdoei. Então, o que Jesus hoje senta nós aqui para ouvir essa história é triste, não é legal nem de ouvir, tá? Porque quando o negócio aqui é abuso de criança, eu vou falar a verdade, eu fico irada. Porque eu fico, meu Deus, aonde estavam os adultos que tinha que proteger essas crianças, né? Então, isso dá um pouco de revolta, mas foi necessário também para que ela entendesse hoje, né? Hoje, porque os anos vão se passar, que Jesus que cobriu ela com o sangue dele lá do ventre, para que hoje ela fosse uma mulher pronta, estruturada, né? Cheia de esperança, linda ela, muito bem assim, resolvida na vida, rica também. Que é só Cristo que faz essas coisas. E para que hoje ela fosse respeitada para viver o sobrenatural que Deus, a história que Deus escreveu para a vida da Paloma. E falando sobre esperança, que é ela que vai falar, o que você diz hoje sobre as pessoas que estão desesperançosas? Eu falo assim, volte a sonhar. Volte a acreditar. Glória a Deus. Um dia eu estava em casa, o Senhor me deu assim, tire os seus sonhos todos. É uma letra de uma música que Deus me deu, eu adorando Ele em casa. Tire os seus sonhos que estão engavetados dentro de uma gaveta escura que a gente guarda lá e volte a sonhar. Eu preciso que você sonhe para eu realizar. Porque quando eu pensei que não podia mais sonhar, Deus mandou eu sonhar. Olha que forte, mais ou menos assim. É uma letra que muitos anos que o Senhor me deu, quando Ele começou a restaurar isso. E eu tenho mais. O perdão, como você falou aí, às vezes as pessoas falam assim, não tenho que perdoar, como você falou. Só que mesmo que você não foi o errado, você precisa ir perdoar.
para você voltar a E viver. quebrar, né? Aquela Quebrar, maldição. quebra. E a falta de perdão traz doenças. E não Porque só emocionais, traz doenças corporais, eu traz... sou prova viva disso. Eu passei há 3 anos atrás, vai fazer em agosto Hum. do ano que vem. Fez 3 anos agora. O câncer maligno. Eu Ah, você teve o tive câncer? câncer maligno. A qual falta de perdão. Por essa situação toda? Essa eu tinha perdoado. E o meu ex-marido que me traiu? E a amiga que ficou Ah, com o marido que você ajudou? meu E a minha Deus. mãe? E as humilhações de você não ter uma casa? Ser isso, família jogar? Tem que perdoar. Eu ainda precisava de cura. Porque é assim, Jesus perdoa. Mas o inimigo também, ele toda hora ele vai querer te colocar naquele lugar que você estava aprisionada. Porque ele não quer que você esteja livre. Então ele vai usar pessoas para te aprisionar onde? Na falta de perdão. É aqui que eu pego ela. Então deixa eu fazer isso com ela, que ela vai se irar, ela vai paralisar, ela vai ficar com o coração ela não vai, endurecido, vai endurecer. Então, para mim, eu achava que estava tudo bem perdoar. Mas aí, Jesus falou: você vai ter que perdoar. Porque tipo assim, a minha filha uma vez falou: mãe, posso chamar a esposa, né? A tia que ela falava, para ir na igreja? Eu sempre, ai meu Deus. Um dia, quando eu ia pregar, ela vai e me convida a pessoa para ir. O pai ia na minha igreja, vai com... Tantas outras, né? Aí o Senhor falou: filha. E aí eu fui falar em orar, eu tive que orar ali no altar por ela. Então eu percebi que eu ainda tinha sentimentos. Eu precisava perdoar. E aí eu descobri que na pandemia eu ainda tinha que perdoar ainda mais, porque eu tive a oportunidade de abençoar. E eu fechei meu coração. Ah, não vou ajudar não. Por que não? Você não é cristã? Então assim, o perdão ele é libertador. Quando eu entro numa sala de um consultório, Deus falou assim: ó, estou te dando um grande livramento de um câncer. Deus falou umas 3 vezes comigo. Minha filha teve um sonho. Aí, peraí, eu vou no médico. Fui fazer um check-up. Que Deus, ele avisa, porque o nosso pai, ele Sim, cuida e ele sim. quer nos cuidar, nos sarar. E eu falo que é mais mais um testemunho de esperança. E para talvez você estar aí do outro lado com algum diagnóstico, algo eu quero falar para você que se você confiar no Pai e se permitir, ele ainda cura, ele liberta, ele se transforma. Ele faz ainda, ele faz o milagre. Glória a Deus. Quando eu saí, eu decidi. Quando eu entrei naquele consultório, falou assim: ó, você está com câncer maligno no útero. Eu olhei assim: meu Deus, vamos ter que fazer. Tem filho? Tenho, vai ter que tirar isso. Depois de 20 dias que você tirar, a gente vai começar a químio ou a rádio. Eu, tá bom. Ouvi, chamei o Uber, entrei, chorei. Falei: Deus, eu sei que eu vou passar um processo, mas que o Senhor passe comigo. Mas se o Senhor quiser me levar até aqui, o que eu vivi, eu sou grata. Quem que eu tenho que perdoar mais? O que eu tenho que fazer? Onde eu preciso melhorar? Porque se eu estou assim, é porque ainda tem alguma coisa que ainda não está bom. Você está consciente, né? Eu falei aquilo, a minha oração até chegar. Eu não falei para ninguém que eu estava naquele processo. Até saiu fazer os exames, tudo. Minha filha estava se casando, eu me guardei, mas eu comecei a viver como se fosse o último dia. E foi aí que eu falei: Jesus, eu preciso orar mais por quem? Aí eu fui orar. E o Senhor mostrou que eu tinha que perdoar ainda, tinha que ajudar também. Porque não é porque eu e você somos cristãos, tá daquela situação, porque fez aquilo comigo e porque não serve a Deus. Não, são filhos também. Há muitos nós cristãos achamos que nós precisamos estar melhor que os nossos inimigos. Não, nós temos que orar Pelos inimigos. pelos inimigos, para Deus cuidar. Salvar Eu orava, eles, sim, né? só que quando eu via que acontecia alguma coisa tá assim porque
estão pagando porque não serve a Deus, não quer nada. Não, não cabe a mim a julgar, não cabe a mim querer achar que eu tenho que estar melhor que o próximo porque não, que não serve. Não, não é esse o nosso papel. O nosso papel de serva, de adorador, é o quê? É orar pelos nossos inimigos, perdoar, amar o próximo como a ti mesmo, como a palavra diz. Então, se Jesus, que é Jesus, não julga, quem diria eu e você? É verdade. Não podemos caber esse lugar de ser julgadores ou juízes É verdade. para dar sentenças para as pessoas que nos fez mal. Não é o nosso papel. E muitas das vezes eu precisei rever esses valores. E nesse momento que eu passei de câncer até cheguei na liderança, falei, ó, não tô bem, tô precisando de ajuda. Assim, se tiver alguma coisa aqui, eu quero liberar perdão. Aí Começou ali já. Jesus vai e ainda tinha coisas ainda para se alinhar. E aí foi quando o Senhor me mostrou que eu precisava liberar o perdão para aquele casal. Que eu não podia desejar o mal. É pai do meu filho e é padrasto. Eu tenho que amar e orar, é o que eu faço hoje. Já fazia, só que eu achava que já tinha perdoado. Aquela falso perdão. Falso perdão. Ah, já perdoei, mas quando eu vi a pessoa, não quero nem ver. Não, não é assim, irmão. Claro que não precisa andar junto. Estar junto. Não precisa estar junto. Mas se seu inimigo vai precisar ajudar, você vai ajudar o seu inimigo como você ia ajudar um seu irmão, um amigo. E muitas das vezes a gente, nessa área, a gente acaba não querendo fazer. A verdade é essa. Né? Ou faz, mas faz com o coração. E não adianta você ofertar algo na vida da pessoa sem verdadeiramente você querer plantar aquilo. Você tem que plantar, mas com amor. Glória a Deus. E nesse momento, quando eu entendi isso, 3 dias antes de eu operar, eu fui curada de câncer maligno. Não caiu nenhum fio do meu cabelo. Deus. E eu achando que eu vou morrer. Mas o segredo, Jesus falou para mim, filha, porque eu não murmurei e não reclamei. Eu quero falar para você que está do outro lado e vendo esse vídeo. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas o momento não é de reclamar e murmurar. Porque o povo ficou anos no deserto porque murmuraram. Mas se nós decidir adorar e não questionar, ele muda diagnóstico. Ele muda a sentença, Glória porque a Deus. ele às vezes ele permite isso para provar o nosso coração. Tem a música que fala: você me leva ao deserto para se revelar. E é isso, é sobre isso. Muitas vezes o Senhor permite isso para se revelar, para a gente se chegar a mais nele. Certo. Mas aí você tirou o útero? Tirei o útero, mas não precisou fazer as químio. Pedi pro doutor, falei assim, porque eu fui no congresso, no Refs-Bar, que hoje eu sou uma Refs-Bar, meu prazer é estar nela, e na porta falou assim, você está entrando num ambiente profético. Então, receba a cura. Já cheguei na porta assim, e veio uma ministra da Argentina, e ela ninguém me conhecia ali, eu naquele lugar, sentada. Falei, tem pessoas que estão aqui e tá achando que vai morrer. Mas tem vidas, lugares te esperando. Tem vidas te esperando. Você não vai morrer. Desceu do altar, colocou a mão na minha barriga e falou: receba a cura. Você não vai morrer. Glória a Deus. Deus vai te usar. Há um vento profético sobre a sua vida. E aí, faça os exames antes de você operar. Foi isso que eu ouvi de uma... Estou falando em português, mas ela falou em espanhol para mim. E ali, naquele momento, eu fui para a cirurgia. Isso no sábado. Na terça, eu me internei, eu olhei para a cara do doutor. Falei, doutor, quero fazer os exames antes de eu operar. Ele falou assim, não, mas não tem como, então eu não vou operar. Não, você vai, minha filha... Nisso eu já tinha contado, eu contei só uma semana antes de operar para minha família. Naquele momento que eu contei, ali a minha filha junto, todo mundo
Não, você vai operar. Eu falei, não vou, Jesus me curou. E o médico achou que eu tava brincando, aí eu peguei e entrei no banheiro, que eles não queriam deixar eu sair. Dobrei meu joelho e falei, Deus, eu sei que o Senhor me curou. Mas se o Senhor me trouxe aqui, os médicos nunca deixaram eu ir embora. Então, faça a tua vontade. Se não for para operar, que o Senhor não permita. Passou-se. Entrei na cirurgia, foi um sucesso. 15 dias depois, era quimio rádio. Sentei na mesa do médico. Ele aí, do lado, igual nós estamos aqui. Ele olhou para minha cara, olhava o papel, minha mãe do lado. Meu Deus, você não tem nada, a sua saúde está melhor que a minha. Tirei seu útero, você não tem nada. Era isso que eu ouvi da boca. Mas Jesus permitiu isso para alcançar aquele homem. Médico porque lá. ele começou a chorar. E eu falei, não falei para você que Jesus me curou? Ele me chamou várias vezes para fazer os mesmos exames. Não fiz químio e nem rádio. Glória a Jesus. Porque Jesus me curou 3 dias antes de eu operar. Os diagnósticos que tinha mais de 5 vezes exame que constava. Quando ele me chamou, eu fiz mais de 4 vezes. Não constava nada. Deus é fiel, né, Quem Paloma? faz isso? Só ele. Então eu falo para ele Só que eu... ele. E ele falou assim, te curei. E onde você for, você vai falar. E se você não tivesse me adorado naquele momento, eu te levaria. Mas devido que você decidiu me adorar, eu te curei. Glória a Jesus. Então o segredo é adorar. Aleluia. Porque quando Jó tá ali, naquela situação, e Satanás fala para Deus assim, Deus pergunta para ele, de onde você vem? De rodear a terra. E ele fala, observasse o meu servo, Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus que desvia do mal. Aí ele fala, tem de tudo, por isso que ele te adora, toca nele, deixa eu tocar nele. Jesus, vá, só não toque na alma. Aí você vai lá em Lucas, você vai ver que Satanás fala para Jesus, deixa eu ir andar com Pedro. Ele fala, não vá para que a fé dele não desfaleça. Sabe o que eu entendo com isso, meus irmãos, minhas irmãs? Jesus é aquele que conhece a minha, a sua estrutura. Glória Então a o deserto Deus. não é para morrer, é para passar. Deus restituiu o cativeiro. Deus restituiu a vida de Jó. Deus não permitiu Satanás tocar em Pedro porque sabia que a fé dele era fraca. É assim, ele conhece a minha estrutura, a sua, ele conhece a sua que está aí do outro lado. Então ele sabe o nosso limite, ele sabe que eu e você precisa, ele sabe até onde a gente suporta. Então todo o processo é para que o nome dele seja glorificado. E hoje eu estou aqui Glória a Deus. restaurada. Hoje eu estou aqui nessa mesa, uma mesa que eu fui curada, porque a mesa a cura, a mesa a restauração, restauração de valores, de identidade, porque quando Jesus ele entra na casa, ele faz a obra por completo. E nós estamos vivendo os tempos difíceis, mas a mesa ainda a cura, a mesa a restauração, salvação. Porque aquela que não era nada, aquela que achava que não era nada, tem valor. Tem aquela música, você tem valor, quero que valorize o que você tem, porque muitas vezes o inimigo, ele distorce isso, ele distorce a nossa mente, ele entra, você não tem valor, você não é isso, você não vale nada. Peraí, você tem valor sim, Deus te conhece, você é especial, você é amada do Pai. Hoje eu falo que eu sou filha amada do Pai, mimada, sou mãe espiritual e águia. Glória a Deus. Mas antigamente eu era nada, porque é isso que o inimigo coloca na minha vida, na sua. Mas hoje eu tenho a minha identidade restaurada para a glória de Deus. Glória a Deus. E que eu diminua cada dia mais, mas que ele cresça. Me expor aqui, falar isso aqui, não é fácil. Eu não precisava disso. Mas por ele, para ele, eis-me aqui aonde ele mandar eu ir.
e falar que Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda restaura, Ele ainda pega uma mãe solteira e te dá 2 filhos para você cuidar sozinha. E eu falo, minha filha é uma princesa, meus filhos, meu filho é um homem que trabalha dentro dos 15 anos, e assim, pode vir alguma coisa boa? Pode. Tá lá a pastora Paola, 24 aninhos, meu Deus, que bênção, Glória minha a filha, meu Deus. filho, sou grata, porque Orgulho aquilo dos que eu filhos, né? mais busquei era isso. Graças a Deus. Talvez eu não tenha a vida que eu tinha outrora, mas eu falo, não se compara. Quando ela falou que eu sou rica, que Paz, hoje eu tenho alegria, o saúde. melhor de Deus. E eis-me aqui Glória a até Deus. quando Ele quiser, para fazer a vontade dEle. Prefiro perder aqui na terra e ganhar no céu. A palavra de Deus fala que os humilhados serão exaltados. Aquele que se humilha. E Ele fala, eu exaltarei. Que Ele fala, né? Eu que saro aquela terra. Ele conhece o coração do homem, a estrutura. É aquele que faz tudo novo. Então, quando você se sentir humilhado, porque eu me senti muitas vezes humilhada, sozinha, desamparada, achava que só estava eu. Mas quando você entende que é o nosso Pai, quando você se cala e fecha a porta do seu quarto e fala com o Pai, é aquele que, aquilo que você falou no secreto, ele vai te honrar Publicamente. publicamente. Oh, glória a Deus. É sobre isso, é sobre ele. Graças a Não sou perfeita, Deus. mas ele é perfeito. E eu estou aqui ainda porque ele ainda está fazendo a obra na minha vida todos os dias. Mas hoje eu posso dizer que eu sou filha amada E feliz. e feliz com o Pai. Esse é seu testemunho. Isso. Glória a Deus. Ai, Eu meu não Deus. estou sentimental. É que um testemunho forte desse. Parabéns para você. Obrigado. Obrigada, amiga. Mulher guerreira forte, valente ela, né? Talvez eu não tivesse estrutura para viver metade da metade de uma história dessa, né? Enquanto você falava aí, o Espírito ministrava aqui. Isso aqui é coisa de Deus. Estou muito feliz. Chorei de alegria de ver a sua superação, né? Uma mulher brilhante que Jesus me apresentou, que eu amo, respeito, né? E, enfim, gente, esse podcast tem que terminar. Oh, feliz da vida, grata a Deus por todos os benefícios que Ele ainda continua fazendo. Eu digo assim porque enquanto a igreja do Senhor estiver na terra, né, pá? Sim. O Senhor continuará realizando milagres na vida de quem acredita. Ela vai orar por nós, por você que está na sua casa. Não perca a esperança. Se você está conosco até agora, é porque Deus tem uma palavra para ministrar, enraizar no teu coração. Quer ser feliz? Aceite a Jesus como seu Salvador. Busque a Ele. Aonde você estiver aí, não precisa ser necessariamente dentro de uma igreja, aonde você estiver, entregue o seu caminho para o Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Tá bom? Pastora Paloma, pode orar? Amém. Profetizando cura, libertação na vida de centenas, milhares de pessoas. Eu quero mandar um beijo bem grande para os meus inscritos, aqueles que ficam ali nos maratonando nos vídeos, né? Centenas de pessoas, milhares de mensagens. Muito obrigada por vocês existirem. Vocês todos são tão importantes quanto essa pérola aqui presente. Quer saber? Eu oro pela sua vida. Eu peço todos os dias ao Senhor. Aonde estiver um inscrito do Resgatando Valores, aonde esse vídeo chegar, abençoa essa pessoa. E eu creio que Deus abençoa todos vocês. Tá bom? Comente, compartilhe, divulgue aí. Manda para mais um, manda para mais dois, manda para todo mundo. Diga que Jesus que curou o câncer da pastora Paloma, o Jesus que ensinou ela a perdoar o abusador dela de infância, é o mesmo Jesus que está com as mãos estendidas para abençoar a sua vida. Receba essa oração em nome de Jesus.
Pode orar, pastor. Amém. Pai, eu quero te pedir, Senhor, Graças a Deus. graças a Ti por esse momento. Obrigada, Senhor. Eu quero também te pedir, Pai, estamos aqui nesse, acho que é restaurando os valores. E eu quero te pedir, Senhor, que assim como o Senhor fez na minha vida, Deus, assim como o Senhor me restaurou por completo, restaura as vidas que está do outro lado, Pai, que vai ouvir. Eu não sei aonde este vídeo vai chegar, mas eu sei, Pai, que o Senhor é aquele que prometeu a promessa para a tua serva. É o Deus que prometeu uma promessa para mim, a qual o Senhor falou que eu ia receber convites e que eu seria influência na terra, e que eu era a boca do Senhor e era para profetizar. Então, Pai, aonde, Pai, esses testemunhos chegar, quem ouvir, Pai, eu quero declarar a cura por completo sobre a vida, Pai, de mulheres, de homens, de crianças, aqueles que perderam, Pai, perderam a estrutura, se perderam no meio do caminho, talvez não se sinta abraçado, amado, mas que essa pessoa que está do outro lado possa saber que existe um Pai que zela, que cuida, que conhece pelo nome, que conhece cada fio de cabelo, que sabe o levantar e o deitar. Então, Pai, eu te peço agora, Pai, restaura, Pai, os valores que foi perdido nas nações, nas casas, nas famílias, nas escolas, Pai. Restaura, Pai, esta nação. A tua palavra diz que se o meu povo clamar, o Senhor ouvirá do céu e sarará a terra. Pai, clamamos para o Senhor sarar as vidas que estiver diante de ti. Pai, que ouvir esse testemunho, que entrar neste canal, que todas as pessoas que passar por aqui, Pai, seja um canal de bênção aonde pisar. Pai, que este canal venha chegar só não no Brasil, como ele tem ido para as nações, mas lugares que ainda nem imaginou. Pai, que esse canal, esse testemunho venha chegar em vidas, Pai, que estão desesperadas, sem esperança, porque ainda há esperança, ainda há restauração. Então, se você crê que Deus restaura, Ele é o Deus que marcou este encontro com você nesse dia de hoje, qual você pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 1 mês, 1 dia, eu não sei quando você vai ouvir, mas é o Deus que está falando contigo, que ainda Ele restaura os valores, Ele ainda restaura a identidade, e eu declaro sobre este lugar, sobre a sua casa, sobre o seu coração, a cura, a esperança, a fé, ao renovo sobre a sua vida. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por mais uma tarde abençoada contigo, Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Minha Aleluia. amiga, você sabe que você mora aqui no meu coração, tá bom? Você também, é uma bênção. Prazer estar aqui. Que você continue sendo essa flecha para os alvos certos. Glória a Deus. Do outro lado. Amém. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel até o fim. E eu vejo que há muitos frutos nesse lugar. Amém. Há muitos choros, mas também há muitas alegrias. Glória a Deus. E há muitos lugares que isso vai chegar. Eu creio. Amém, para a glória dele. Para a glória dele. Tudo é para ele. Pra Se não ele. for para glorificar ele, eu digo que não valeria a pena eu estar aqui. Renunciar a minha vida, renunciar a minha profissão. Renunciei tudo para servir esse Deus. E eu quero falar para você que vale muito a pena servir a Jesus. Meu maior prazer. Amém. Minha maior alegria é estar na presença de Deus, fazendo aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. E eu termino com meu coração desse tamanho, cheio de alegria por esse eterno Deus, que faz por mim e por você aquilo que nós não somos capazes, né, pastora Paloma? Sim. Só Ele faz, né? Só ele faz. Ele ainda há esperança. Para a árvore. É isso. Nossa! Conexão total. Para a árvore cortada, né? Isso. Ao cheiro das águas, a esperança, tá bom? Receba o meu carinho, o meu abraço, porque enquanto eu confio, o Senhor Jesus Cristo continuará fazendo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.